Olá, meu livro, tudo bem com vocês? Rafael aqui mais uma vez. Hoje eu quero conversar com vocês rapidinho, tem algumas coisinhas que eu gostaria de comentar, do conto Nevoeiro, que está aqui no Tripulação de Esqueletos, né? Um livro celebradíssimo de Stephen King, publicado nos anos 80 e tal. E nesse conto Nevoeiro tem até o filme eu acho que eu não cheguei a ver, apesar de conhecer bem o final, que ele é bem assim, catastrófico, né? Bem tenebroso. O conto narra a história do pai, David Drayton, e do seu filho Billy, que estão passando um final de semana, alguns dias numa casa à beira de um lago, junto com a esposa, né, Steph, mas que rapidamente sai de cena. Daqui a pouco eu conto sobre ela. Eles estão passando um final de semana nessa casa, ou eles moram lá, pelo amor de Deus, já não me lembro, mas isso não faz diferença. E eles estão ali nessa casa e eles enfrentam uma tempestade de verão que é, assim, devastadora, né? Derruba árvores, arrebenta fios de energia e tudo mais. E no dia seguinte à tempestade, eles têm que reorganizar toda a casa e tudo mais. E dando uma volta ali para ver os estragos, né, do iate que ele tinha, que foi... teve o teto esmagado por uma das árvores, a bandeira dos Estados Unidos que fica afundada na água. Ele e o filho, né, o Billy, o Drayton e o Billy, né, seu filho de 5 anos, saem para dar uma volta ali, ver tudo como ficou depois da tempestade. Encontram um vizinho, o Norton, que é um antigo desafeto do Drayton. Eles brigaram na justiça por causa de alguma posse ali, né, divisão de terreno e tudo mais. Encontram também já muito puto da vida, vamos dizer assim, porque o carro dele tinha sido um carro que ele tinha um cuidado tremendo e um ciúme também, e um amor pelo carro, tinha sido esmagado também por uma árvore. Ele estava lá tentando resolver tudo. Nesse íntere todo, né, de pegar uma motosserra, cortar o bloco de madeira e tudo mais, para limpar o caminho, a esposa do Drayton, né, a Steph, pede a ele para que vá ao supermercado para comprar algumas coisas que estão faltando na casa, assim, se eles ficarem alguns dias sem eletricidade e tudo mais, né, para não passar necessidades. O vizinho também pede para ir junto nesse desafeto e os três irão: filho, né, de 5 anos, o Billy, o Drayton e o Norton. Mas antes de sair e tudo mais, o Drayton, ele está dando uma volta ali ainda pelo lago, né, pelas margens do lago, para ver os estragos, e ele vê um nevoeiro um pouco diferente do habitual que ele estava acostumado. Um nevoeiro que tinha um fim e um começo, né, podemos dizer assim, muito perfeito, né, retinho. E ele vê que fala: não faz muito sentido esse nevoeiro aqui, porque se a umidade estivesse muito alta, deveria ter um arco-íris, etc. E aquele nevoeiro fica ali na cabeça dele, e ele percebe que o nevoeiro está avançando, né, lá no final do lago onde eles moram. Ele está avançando lentamente por sobre o lago, assim, né, rumo à sua casa. Eles pegam o carro, né, saem ali rumo ao supermercado, e quando eles chegam ao supermercado, eles estão ali, o supermercado está cheio, sem eletricidade, muito quente, as pessoas estão comprando, a fila está imensa e tudo mais. E nesse momento de espera para passar no caixa, 2 caixas apenas funcionando e tudo, o nevoeiro chega à cidade. E quando ele chega à cidade, ele traz uma série de imagens, assim, e sons, né, que é o que o Stephen King descreve muito bem aqui, sons que são sons de outro mundo, né, um uivo ululante, como ele descreve, né, que sai de dentro do nevoeiro. Eles sentem o chão assim meio que afundando um pouco, e aquilo vai causando uma certa tensão nas pessoas que estão no supermercado, e eles obviamente ficam ali apreensivos, né? O supermercado tem aquela porta de vidro, né, bem extensa assim na sua parte, né, da frente, que dá para ver o nevoeiro muito bem, e aos poucos as coisas vão sumindo no nevoeiro, né, porque o carro desaparece por causa da neblina, a luz vai ficando cada vez mais fosca, e assim sucessivamente até o nevoeiro tomar conta de todo o espaço.
eles começam a se organizar, né? Existe aquela confusão inicial, mas eles começam a se organizar até que um grupo tenta sair do supermercado e eles escutam sons estranhos das pessoas meio que sofrendo no meio do nevoeiro. Mas aí a história vai se passando, vai se desenrolando, as pessoas vão se dividindo em percepções do nevoeiro, né, como eu lido com aquela coisa ininteligível naquele momento, desconhecido, né, o terror amplia a nossa percepção do desconhecido, vamos dizer assim, mas quando eu falo amplia a nossa percepção do desconhecido é porque a gente tende a encontrar respostas para o desconhecido de uma maneira racional. E ainda que seja uma resposta religiosa, a religião ela é, né, uma racionalização do entendimento daquilo que a gente desconhece, né, do sobrenatural. E num determinado momento, Drayton entra junto com alguns jovens numa salinha onde ficava o gerador e eles têm contato pela primeira vez com uma coisa que não faz sentido, que são tentáculos que estão invadindo ali a parte do gerador quando eles abrem a porta, né? Para uma fumaça do gerador escapar, eles estavam tentando desentupir o exaustor. E esses tentáculos invadem, pegam um dos rapazes e matam esse rapaz e tudo mais. Entretanto, quando eles voltam, né, o Drayton e sua turminha lá, quando eles voltam para o meio do pessoal do supermercado, eles começam a relatar o que eles viram e dois grupos se formam diante desse relato. O grupo que nega completamente a existência disso, né, que é uma criação dessas pessoas, assim, né, eles não conseguem aceitar o testemunho. Isso é muito importante aqui nesse testemunho. O livro é narrado em primeira pessoa, então o Drayton deixa esses textos para nós, assim, né, esses testemunhos também. E aí, né, de um lado você tem os céticos, que serão chamados de os terras planas, né? Ou você tem aqueles que acreditam, os pés no chão, se eu não me engano é isso mesmo. E depois aparece assim aos poucos a figura da senhorita Cormady, se eu não me engano, esse é o nome dela, está toda de amarelo e tudo, que vai fazendo algumas intervenções religiosas, como se fosse o fim do mundo. E então nós temos aqui três grupos, né? E esses três grupos eles vão brigando entre si, não uma briga, né, de matar uns aos outros, mas uma briga de percepção do desconhecido. Isso ficou muito bem interessante aqui no conto, porque eles mostram mais ou menos, né, o Stephen King consegue demonstrar aqui mais ou menos como a gente se comporta, né, o cético, o crente e aquele que é mais pé no chão, que entende o que está vendo, mas não consegue descrever ainda, né? Não tem uma resposta pronta para aquilo. E num determinado momento, depois da primeira noite, que foi tenebrosa, um bicho estilo pássaro tenta invadir, eles conseguem matar o bicho, que sai do nevoeiro, né, um bicho albino, dos olhos vermelhos e tudo mais, mata uma das pessoas, e ali vai virando um alvoroço e tudo, né, e como vocês podem imaginar. E depois eles decidem, no dia seguinte, né, após a primeira noite no supermercado, eles decidem pegar em grupo, pegar algumas coisas e ir numa farmácia que fica a alguns metros de distância da entrada principal do supermercado. Só que quando eles chegam lá, eles encontram corpos das pessoas que estavam ali. Ele foi ver uma verdadeira carnificina, porque a farmácia, diferente do supermercado, não tinha uma porta automática, né, que é mais pesada. E eles enfrentam ali algumas aranhas, uns bichos estranhos que soltam teias, né, sobre eles. E eles conseguem, né, um deles é morto ali, mas eles conseguem voltar e relatam mais uma vez o que eles viram. Só que aí o cético, né, o Norton, ele já havia antes disso saído do supermercado, porque ele falou, olha, não tem nada lá, saiu e ninguém nunca mais viu, escutaram alguns sons estranhos mais uma vez, então sobra ali os chamados pés no chão e essa senhorita Cormady que vai conseguindo tipo assim, convencer mais pessoas de que aquele é o fim do mundo e eles precisam fazer um sacrifício de sangue. O conto termina de um jeito bem interessante, né, para a gente finalizar aqui essa parte da narrativa. O Drayton
junto com a Amanda, uma pessoa, e o seu filho Billy, conseguem, uma outra pessoa que eu esqueci o nome, senhorita Hatley, sei lá, conseguem chegar até o carro, né, o carro que ele tem, e andar lentamente por esse carro, depois de enfrentar alguns monstros no caminho, andar lentamente por meio do nevoeiro, tentando achar o sol, vamos dizer assim, né, uma clareira no meio daquela neblina toda. E o conto termina, né, nas suas 140 páginas aqui, o conto termina com o Drayton deixando essa anotação e deixando um sentimento de esperança. Tipo assim, alguém vai ler isso daqui, e quem lerá, né, esse documento que ele deixa, esse testemunho, é o leitor, nós. E aí eu quero já começar a apontar algumas coisinhas aqui que eu acho interessantes que a gente pode tirar desse conto, né, para a gente pensar sobre a realidade, sobre o nosso comportamento diante do desconhecido, etc. e tal. O primeiro é que o terror, né, quando eu estava lendo o conto anteontem, a primeira imagem que veio à minha cabeça foi que o Stephen King poderia ter escolhido deixar apenas o nevoeiro sem os monstros, né, sem essa coisa meio, sei lá, sobrenatural misturada com alguma realidade que nós temos. Mas, terminado o conto, refletindo um pouco, eu percebi que, não, os monstros são necessários. Porque, querendo ou não, essa monstruosidade, essas aranhas, essa ave albina, esses tentáculos, tudo isso faz parte do nosso imaginário do desconhecido. Né? O monstro do Lago Ness, o que havia na época das navegações nos mares, né? No fundo ali, aquela monstruosidade que destruía os navios durante as tempestades, o que nós imaginamos hoje do mundo da vida fora da Terra, né, dos ETs, etc., os reptilianos. Então, querendo ou não, o desconhecido ainda é permeado não só de imagens vazias, vamos dizer assim, mas a gente cria essas monstruosidades o tempo todo. Então, o Stephen King, ele está correto, né? Eu que queria uma coisa mais assim, pensando muito no nevoeiro como uma metáfora, né, podemos dizer assim, mas uma metáfora do quê? Uma metáfora de uma armadilha do nosso entendimento, certo? Porque, querendo ou não, nós estamos anuviados, podemos dizer assim, o tempo todo. Porque por mais que a gente busque o conhecimento, vamos dizer assim, aclarar as coisas, tornar o conhecimento, tornar o mundo mais nítido, parece que mais o nevoeiro se aproxima de nós. E essa situação, se nós pensarmos com o olho da ignorância, assim, se nós pensarmos com uma ideia mais aterrorizante, é terrível, porque o desconhecido, né, vamos dizer assim, a ignorância, ela é parte do horror humano. Então é como se o Stephen King conseguisse aqui traduzir por meio do nevoeiro, né, dessa coisa que tampa o desconhecido, que tampa todos nós, consegue por meio do nevoeiro criar uma armadilha da própria compreensão humana. É impenetrável. Né? A gente vê tudo por lentes de crenças que nós temos. Então, o Norton e a senhora Cormady lá, eles têm lentes que são incompatíveis um com o outro. Um é cético, o outro é crente. Os pés no chão, ainda que estejam no meio termo entre os dois, eles também têm lentes de que, olha, não que eu seja cético, eu vejo o que está acontecendo, mas eu não sei também colocar sentido naquilo. Então a linguagem, o recurso linguístico aqui da narrativa do Stephen King, não sei se ele pensou nisso tudo, mas o recurso linguístico aqui é fundamental porque o que ele escolhe é o testemunho. E aí, querendo ou não, eu vou fazer um paralelo aqui que pode soar bastante até enfadonho, porque todo mundo usa esses paralelos, né, com os campos de concentração nazista. Imagine um sobrevivente descrevendo os horrores do campo num testemunho como o Primo Levi fez, né, no É Isto um Homem. E se nós imaginarmos o campo de concentração, né, assim como outros campos de concentração, assim, o que pode estar acontecendo agora em Gaza, né, que você percebe isso, o mundo está completamente dividido entre os céticos, não acontece genocídios, e aqueles que falam, não, está acontecendo uma coisa que é uma necessidade divina, os pés no chão, que estão ali lutando, vivendo aquela situação.
né? Então, o mundo parece que vai se traduzindo assim. E aí, voltando na questão dos testemunhos, na questão do campo de concentração, é interessante notar que eles conseguiram, né, esses sobreviventes do campo, porque eles são pessoas reais, eles não estão inventando, mas eles conseguiram traduzir em linguagem aquele horror. Mas aí vem um ponto para mim que é fundamental, e aí eu até cito aquele quadrinho lá, o Mouse, né? Vem um ponto interessante, porque por mais que essa tradução do desconhecido, do grotesco, seja muito perfeita, nós, leitores, a gente não está lá. Então, assim como o testemunho do Drayton, assim como o testemunho das pessoas que estão lá na faixa de Gaza, das pessoas que estão na Ucrânia, das pessoas que estão em guerras no mundo todo, aí no Paquistão, sei lá, esses testemunhos, eles revelam um fragmento apenas. Porque esse fragmento do testemunho, ele precisa encontrar uma recepção que encaixe, né, dentro dessa visão de mundo, desse testemunho. Então o testemunho ele pode servir para o cético, pode servir para o não cético, pode servir para o crente, pode servir para o pé no chão, pode servir para qualquer coisa. O testemunho, a partir do momento que ele é proferido, ele perde o seu caráter de testemunho. Porque é a interpretação dele que vai contar a partir de então. Então, desse modo, lendo esse conto, né, assim, é um conto memorável, vale muito a pena lê-lo, eu fico imaginando nessa armadilha que o Stephen King construiu muito bem, mostrando que o verdadeiro horror não é o nevoeiro em si, não são os monstros, não são as pessoas que estão sumindo diante daquele nevoeiro, não é a percepção de que pode ter sido uma questão nuclear que está acontecendo, de uma indústria que tinha lá perto, dos flecha, ponta de flecha, não lembro como é que chamava, de um experimento do exército americano, não interessa. Porque todas as ideias por trás daquela realidade do nevoeiro, elas não encontram a verdade, porque essa verdade não cabe, parece a nós. Parece que o mundo, assim como o nevoeiro deixa muito claro, ele é intransponível. Ou melhor dizendo, né, uma palavra que eu acho que seria mais correta, o mundo é inacessível. O mundo real, se é que esse mundo real existe. Então, pensando no nevoeiro, pensando nessa prisão metafórica do leitor, o conto ele termina de um jeito diferente do filme, né? Como eu disse, eu não vi o filme, mas é que o final do filme ele é bem famosinho e tal. Eles ficam presos no carro, se eu não me engano. O pai ele acaba ferindo de morte os outros integrantes do bando que eles estavam ali, incluindo o filho, e não sobra uma bala para ele. E aí ele vive. E quando parece no filme, né, eu posso estar completamente errado, mas o filme termina com o exército chegando no carro, né, e o horror ele se traduz pelo pai que toma uma ação muito drástica, ou seja, a esperança morreu bem antes. Só que esse final, se é o que é o final mesmo, esse final ele não capturou o que o Stephen King queria fazer. Mesmo que no conto, muita gente vai ler esse conto assim como uma coisa de entretenimento, tudo bem, mas mesmo que no conto o final fique aberto, ele está aberto por uma razão real, né? Por uma razão que o filme não pega. E qual é? O grotesco, o horrendo, o desconhecido, o sobrenatural, ele não tem um fechamento. Ele só tem fechamento se você é um cético, ou seja, o fechamento aquilo não existe, por mais que eu veja, mas não existe. Se você é um crente, aquilo existe e tem um significado sobrenatural, é uma vontade divina, vamos dizer assim. Ou, se você é um pé no chão, aquilo existe e ponto, mas não tem nenhum significado, é uma coisa meio camusiana, né, meio absurda. O conto, então, aí seguindo nessa perspectiva, nós temos, então, a partir disso, para finalizar aqui, a ampliação do imaginário do leitor. Porque é você, sou eu, que, por meio das nossas crenças ou descrenças, que iremos determinar o que aconteceu com esse testemunho. Porque nós somos as testemunhas do testemunho. Perfeito?
Então, da mesma forma que tudo hoje é fascista, podemos dizer, os testemunhos do campo de concentração, eles colocaram na nossa mente que algo horrendo aconteceu. Mas o que nós estamos fazendo com esses testemunhos? Como nós ainda preservamos esses testemunhos? É possível ler Primo Levi, pelo menos o seu testemunho de sobrevivência, como um relato de puro entretenimento? Vou ler uma coisinha aqui, muito bem escrito, obrigado, minha vida continua amanhã e zero impacto. Ou eu vou ler como estudioso, quero entender comportamento humano, quero ver o que é a desumanização que foi causada naquele campo, etc e tal. Mas o que eu faço com isso depois? Ou eu leio e chego à conclusão de que o mundo é isso. É esse horror, é esse nevoeiro que nos tampa os olhos o tempo todo. Obrigado.